a professora fez uma observação muito interessante, que a gente sempre trabalha quando a gente inicia o contexto matemático, quando a gente começa a falar a respeito das evoluções matemáticas, desde a antiguidade, a importância da matemática ao longo da história, e a gente sempre utiliza a mesma história que a professora disse, né? Que é a questão, principalmente, dos egípcios, que faziam as suas medidas utilizando partes do corpo, né? Foi a primeira observação que foi feita para a utilização de medidas, que foi a parte do corpo. E aí a gente tem uma disparidade da seguinte forma: cada corpo tem um tamanho diferente, né? Nós não temos aí um corpo padrão para fazer essas medições. Então, o tamanho do meu braço é diferente do braço de uma de vocês, de Cláudia, de Isabel, né? Então, sempre havia essas discordâncias, né? Eles sempre utilizavam também esse espaço, né, da braça, era muito utilizada essa braça aqui para fazer medidas, né, ou então uma jarda que vai de uma ponta a outra da sua mão, sendo com esses braços abertos. E aí, esse espaço, vamos dizer, daqui até aqui, né, o cotovelo, eles pegavam uma peça de corda e davam um nó aqui e aqui, né? E aí eles mediam esses terrenos com determinadas braças e tal. Só que fincavam estacas para delimitar o espaçamento de um terreno, de outro. Só que aí, quando vinha a época das chuvas, né, o Grande Nilo enchia e levava todas essas demarcações. Né? E o ser humano, como sempre, quando ia fazer as novas demarcações, cada um queria puxar a sardinha para o seu lado, e isso sempre gerava muita confusão. Então, as coisas que se foram sendo observadas ao longo do tempo foi: é necessário que a gente tenha um corpo padrão para essas medidas, né? Então, as pessoas tinham um homem, né, que utilizava as partes do seu corpo como medidas oficiais para todas as medidas. Ou seja, se a gente quisesse medir uma distância ou um objeto em palmos, então o corpo matriz seria o palmo daquela pessoa em específico. Então a braça seria desse homem, né? Então a jarda seria com base sempre no corpo de um homem em específico, né? Então, esse contexto matemático sempre foi extremamente utilizado para medir terrenos, né? A matemática foi usada pelos egípcios na construção de pirâmides, diques, canais de irrigação e estudos da astronomia. Os gregos antigos também desenvolveram vários conceitos matemáticos. Basicamente, tudo que a gente conhece de matemática vieram dos gregos, dos egípcios, né? Se você observar em história, por exemplo, a arquitetura de uma pirâmide é uma coisa fora do comum, né? E naquela época, sem os conhecimentos que existiam, né, eles conseguiram fazer um monumento daquele matematicamente perfeito, né? Porque você nunca ouviu falar que uma pirâmide desabou, né? Então, obviamente, elas entram em ruínas depois de milhares de anos, mas uma construção de uma pirâmide ruir por determinados cálculos mal feitos, isso não acontecia, né? Então, assim, a inteligência dos homens daquela época era uma coisa esplêndida. E aí chama a nossa atenção com relação ao seguinte: por que que naquela época eles não tinham os recursos que nós temos hoje e conseguiam fazer descobertas gigantescas com relação à evolução da física, da química, da matemática? Por que que hoje isso não acontece? Porque essa modernidade traz consigo comodidade, né? Então, a gente acaba se acomodando e para de raciocinar. Então, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que faz os cálculos à mão ou faz os cálculos de cabeça. Na grande maioria das vezes, se você precisar fazer um cálculo, você pega seu telefone e faz na calculadora, né? Aí você diz, não, porque é mais rápido, não sei o quê. Mas essa movimentação atrofia o seu raciocínio, né? Então, quanto mais você colocar o seu raciocínio para funcionar, quanto mais você puxar pela sua mente,
mais você vai conseguir fazer com que o seu cérebro trabalhe cada vez mais rápido, né? Porque o nosso cérebro ele é uma máquina que precisa estar em constante movimentação. Por que que quando a gente para, por exemplo, de estudar durante um ano, durante 2 anos, durante 5, 10 anos, quanto mais tempo a gente ficar fora da escola, quando a gente resolve voltar, a gente sente aquele impacto, né? Por quê? Porque o nosso cérebro está desacostumado. Então, ele precisa pegar o ritmo de novo. Então, a gente precisa de um tempo para ir nos acostumando, né? Para a gente ir evoluindo e fazer com que esse conhecimento volte, essa engrenagem volte a se mover dentro do cérebro da gente e a gente consiga realmente voltar a aprender, né? Fazer com que o nosso cérebro comece a trabalhar no ritmo correto, certo? Então, assim, o cérebro da gente cai, muitas vezes as pessoas, mas fulano vai endoidar de tanto que estuda. Obviamente, a gente tem que conhecer as nossas limitações, é necessário que a gente se distraia, é necessário que a gente estude, se dedique, tenha compromisso, porque isso vai ser muito bom para a gente, para a pessoa, porque o seu conhecimento e o seu saber é a única coisa que ninguém tira de você, né? Mas eu preciso saber que a minha vida não se resume só a isso. Então, eu preciso ter um momento com os meus amigos, eu preciso ter um momento com os meus familiares, eu preciso ter um momento sozinha. Todos esses momentos são necessários para a sua vivência, para o seu desenvolvimento, né? Então, é, é muito importante que você identifique esses contextos e você passe isso para os seus alunos de uma maneira mais leve, né? A matemática é uma ciência extremamente curiosa, né? Então depende muito da forma como o professor trabalha para fazer com que essa disciplina torne-se agradável ou torne-se um terror, né? E, infelizmente, muitos professores têm ainda esse tipo de conceito, né? De utilizar a matemática como forma de assustar as crianças, como forma de ameaça, né? Então, aqui na aula de hoje, ele trabalha justamente a forma como você vai apresentar esse contexto para os seus alunos, né? A matemática possui um conjunto de símbolos e sinais que servem para facilitar cálculos e expressões. Eu sempre gosto de explicar aos meus alunos porque aí eles dizem, professor, olha, fazer conta de dividir é muito difícil, fazer conta de vezes é muito difícil. E aí eu sempre digo a eles, olha, hoje em dia a gente tem os algoritmos, né, que são os números, a gente tem os sinais e tem todo um conjunto de regras que facilita essa compreensão, né? E quando isso não era visível, ou seja, quando eles não tinham ainda o conhecimento dessa simbologia, quando eles não tinham ainda o conhecimento desses algoritmos, né? Aí é justamente quando a gente puxa a história, que a gente vai mostrar que antigamente não existia nem folha, né? Eles escreviam em papiro, que é um tipo de folha, né? Que aí ela seca, muitas vezes ela apodrecia, né? Então esses conhecimentos acabavam se perdendo, né? Se ele quisesse que esse conhecimento perdurasse por mais tempo, era necessário que ele fizesse essas anotações em madeira, ou então em pedras, ou então até na própria parede, né? Então, por isso que a gente encontra muitas pinturas rupestres, né? Que contam como se caçava, como se calculava. Por quê? Porque era uma forma de você registrar aquela informação por um intervalo de tempo maior, né? Porque não existia esse tipo de material para que você guardasse esse conhecimento adquirido. Então, é muito importante que os alunos entendam o quanto se evoluiu no contexto matemático e a importância dessa disciplina para todo o contexto, né? Para tudo que se vai realizar. Deixa eu ver aqui o que é que as meninas estão. O meu também. Deixa eu ver. Maria Isabel conseguiu. Mônica. Tem alguma coisa com Emily. Verônica, Betânia. Deixa eu ver aqui. Não, de Emily não está entrando. Eu admito que ela não consegue entrar, mas vamos seguir.
Matemática é um dos números que foram fundamentais para a invenção e para o desenvolvimento dos computadores, dos telefones, né? Então, todas as mensagens que a gente via pelo computador, todas as mensagens que a gente via pelo telefone, elas são códigos matemáticos, elas são criptografadas, né? Então, nós digitamos, né, e aparecem as letras, mas quando essa mensagem é enviada, ela é criptografada, é um código que só o WhatsApp, por exemplo, é quem tem acesso a essa criptografia. Então, se por acaso, por alguma questão judicial, for necessário que se veja, né, as suas mensagens, então é necessário que se entre em contato com a empresa, no caso o WhatsApp, ou seja lá qual foi o meio de comunicação que foi utilizado para que essa mensagem seja enviada, para que eles decodifiquem esse código e assim você consiga entender o que é que está escrito naquela mensagem. Então, matemática é muito fascinante, depende muito da forma como ela é apresentada, como ela é trabalhada, tá? Por favor, quem puder tirar uma foto da tela, eu não sei se no computador de vocês aparecem as imagens dos colegas de vocês, porque para mim não aparece, para mim só aparece a bolinha da letra. Então, se alguém tiver disponibilidade, puder tirar uma foto e colocar no grupo, eu agradeço. A matemática consiste na ciência mais importante do mundo. Só com a ajuda da matemática foi possível construir o primeiro motor, o primeiro trem, o primeiro avião, né? Então, basicamente, tudo gira em torno da matemática, né? Ela está ali fazendo com que as coisas consigam ser construídas, que a ciência consiga evoluir, descobrir vacinas. Aí a gente está vendo aí as pessoas, né, tentando descobrir uma vacina para o Covid. E como é que isso vai acontecer? Então, a matemática e a ciência, elas estão juntas, né? Estão trabalhando unidas para tentar descobrir, estudar a evolução desse vírus, né? Se ele tem mutação ou não. Então, a matemática precisa ser trabalhada e reconhecida como a ciência e a importância que ela realmente tem, né? Agora foi. A matemática é uma das disciplinas mais importantes para o aluno. É absolutamente fundamental para o desenvolvimento mental do indivíduo. A matemática não é apenas simples aritmética ao dia a dia, mas sim o desenvolvimento do raciocínio. Olha, essa questão eu acho extremamente pertinente, principalmente porque para você desenvolver códigos mentais, para você desenvolver a criatividade, o raciocínio lógico dos seus alunos, você precisa instigá-los, você precisa lançar desafios, fazer com que seus alunos pensem. Eu sempre volto e sempre falo da importância do professor. Porque como é que você vai trabalhar um problema? Como é que você vai instigar o seu aluno se antes você mesmo não fizer esse trabalho, você não desenvolver essas questões, né? Então, essa questão de raciocínio, de leitura, de interpretação. Desde a aula passada, eu comento com vocês que a leitura matemática é diferente da leitura que é realizada em português. Eu preciso ensinar os meus alunos a ler matematicamente falando, né? É importante que você demonstre como é que é feita a leitura matemática, que você ensine aos seus alunos como se lê matemática, né? Um problema de matemática que você precisa ler pausadamente, você vai ler frase por frase, fazer as anotações necessárias, né? Então, eu não vou ler o texto corrido, eu não vou ler o problema todo de uma vez. Eu preciso fazer a leitura da primeira frase, interpretar aquela frase, fazer as anotações necessárias e assim eu vou seguindo a minha leitura. Então, matemática se lê diferente de português. Então, uma das primeiras coisas que eu preciso trabalhar nos meus alunos é justamente esse conhecimento da leitura, como é que eu leio, como é que a gente começa a raciocinar e também a forma como você pergunta, né? Então, a forma como você pergunta faz muita diferença, certo?
a importância dessa formulação, né? Por que é importante formular problemas, ensinar o seu aluno a ler problemas? Qual é a importância disso? Qual é a diferença disso na vida dos meninos, né? O registro do ensino de matemática, a forma como você vai fazer com que esse aluno consiga registrar e absorver esses contextos. Por quê? Matemática é uma escada. Eu preciso ter domínio de todo o contexto que foi trabalhado no primeiro degrau para que eu possa seguir para o segundo. Quando eu aprender todos os que foram aplicados no segundo, a gente vai para o terceiro. Se por acaso você vai para o terceiro sem que tenha o domínio total do que foi trabalhado no segundo, você já vai ter um grau maior de dificuldade, tá? Então, por isso que esses contextos precisam ser muito bem trabalhados para que a gente possa evoluir o cognitivo da criança de maneira correta. A apropriação de uma linguagem matemática, a familiarização da estrutura de um novo gênero e a mudança de papéis, é você dar o protagonismo ao aluno, certo? Você oportunizar essas questões a ele. Então, você primeiro começa com problemas simples, problemas pequenos, começa fazendo a leitura com esses alunos, ensinando eles a ler, né? Traga problemas simples para que o aluno consiga fazer a leitura, para que o aluno consiga fazer a interpretação. Por quê? Porque isso vai elevar a autoestima do seu aluno. Matemática está muito intrinsecamente ligado à questão da autoestima dos alunos, né? Por quê? Porque quando você trabalha uma questão difícil ou uma questão complexa demais e os seus alunos ainda não têm a habilidade cognitiva necessária para essa questão, isso faz com que ele se desestimule, com que ele fique triste, ache que realmente ele não tem capacidade de aprender, que ele não consegue aprender. Então, isso é péssimo para você, porque você vai desestimular o seu aluno, né? Então, matemática ela está muito relacionada à questão da autoestima, né? De você trazer atividades que estejam dentro do padrão dos seus alunos, para que eles consigam realizá-la, e isso vai fazer com que ele se enche de autoestima. Poxa, eu consegui fazer, eu consegui ler, eu consegui resolver, né? Então, isso vai fazer com que ele queira continuar progredindo, que ele queira continuar fazendo as atividades, né? Ao conhecer as diferentes funções da escrita, a criança poderá realizar diferentes experiências com a escrita, em diferentes áreas do conhecimento, inclusive na matemática. A criança precisa conhecer as diferentes funções da escrita, ou seja, expressar ideias, contar histórias, relatar e conservar traços, proporcionar prazer e inventar, construir um texto, compreender seu funcionamento, buscar palavras adequadas, vencer dificuldades encontradas, encontrar o tipo de escrita e a formulação mais adequada para aquele problema que for aplicado, tá? Então, o que é que a gente vai identificar, certo? O que é que vai ser trabalhado? Esses contextos envolvem tanto português quanto matemática, obviamente, né? Só que a gente tem aí uma contextualização diferente. Então, quando você trabalha a questão de expressar ideias, tá? Esse conceito de expressar ideias, ele vai ser aplicado e desenvolvido quando você sugerir ao aluno que ele construa uma situação-problema. Então, desde o início, desde o começo do trabalho, faça com que seu aluno pense. Não trabalhe a conta seca, sem sentido. Sempre trabalhe a conta atrelada a uma problematização, por mais simples que ela seja, porque o aluno vai observar que aquela situação do cálculo matemático vem junto de um contexto matemático, né? Então, assim, colocar atividades para os alunos fazerem com todas as letras do alfabeto, aquelas contas infindáveis, cansativas, né? Isso não é produtivo, né? Então, é uma forma de você manter os seus alunos extremamente ocupados, fazer com que eles se aborreçam demais com a atividade que está sendo passada e ele perde o sentido, ele não vê significado naquilo, porque são contas sem
sentido, não tem contexto, é só uma conta de somar sem operação, sem sentido nenhum. Quando se fala da questão de contar histórias, é justamente quando a gente começa a fazer com que esse aluno construa problemas, tá? Então, por exemplo, eu acho que foi na aula passada que eu disse a você, pronto, você vai colocar dois números em questão, 30 e 15, os números são esses, certo? E você vai dar uma situação, o mercado, a Feira da Sulanca, pronto. Então, o nosso cenário é a Feira da Sulanca. E os números a serem trabalhados seriam 20 e 30. E aí o aluno vai realizar as suas criações. Ele é quem vai criar uma situação que envolva esse contexto que você apresentou e que envolva esses números que você deu. E aí ele vai contar a história dele, ele vai criar a história dele. Então, veja, você está oportunizando ao aluno oralmente expressar e trabalhar a questão cognitiva dele, certo? Então, isso fica uma atividade interessante de ser feita, certo? Então, não é necessário que você vá para o menino fazer problema ou o menino resolver problema. Então, faça isso de uma maneira mais leve, né? Faça oral, comece você fazendo uma situação para que os alunos tenham ideia do que você realmente quer, né? Olá, Késia. Que bom que você conseguiu entrar. Essa questão de construção de texto, né, ela vem na sequência aí, depois que você já tem trabalhado e o aluno tem esse domínio, né? Ver qual é a formulação realmente correta para aquele contexto que você apresentou, ver se o aluno consegue criar a situação de maneira adequada. Quando os estudantes formulam problemas, né? Podem perceber o que é importante na elaboração e na resolução de cada situação, né? Então, ele vai ver que não é só fazer a conta, é dar um sentido, é inserir aqueles números dentro de um contexto, né? É dar sentido. E eu sempre falo e trabalho com os nossos alunos, olha, a gente tem o apoio do livro didático, né? Então, a gente tem o apoio do livro didático. Porém, entretanto, todavia, o livro didático, ele não é feito para o estado de Pernambuco, né? Nós não temos um livro voltado para a nossa realidade, certo? Então, o que é que acontece? Os livros, eles são vendidos para o Brasil inteiro. Então, tem muitos contextos que não tem muito a ver com a nossa realidade, né? Então, às vezes, é uma situação que se passa no shopping. E, às vezes, eu tenho muitos dos meus alunos que não sabem nem o que é um shopping, nunca foi no shopping. Então, eu vou utilizar essa realidade porque a minha intenção é fazer com que o aluno se transporte para aquela situação, fazer com que ele, dentro da mente dele, consiga vislumbrar aquela situação. Então, quando eu coloco um contexto muito fora da realidade dos meus alunos, fica meio sem sentido para ele. Então, se eu trago aquelas mesmas informações que ocorreram lá no shopping, eu jogo ela lá dentro do Moda Center, a realidade é outra, porque o aluno conhece essa realidade, ele conhece o Moda Center, e aí você vai estar trabalhando valores dentro de uma realidade que os alunos conhecem, né? Então, o trabalho de dar significado é muito importante, né? Para fazer com que realmente o aluno consiga aprender esse contexto. Podem perceber que a relação entre os dados apresentados e a pergunta a ser resolvida, né? E a resposta. Tudo está amarrado, né? Nada está ali aleatório, números soltos. Podem perceber como articular o texto, os dados, a operação a ser utilizada. Outra questão. As crianças, elas têm uma criatividade fantástica, né? Fantástica. Então, coisas que a gente às vezes elabora, como essa situação que eu disse a você, que você joga dois números aleatórios dentro do contexto do supermercado, ou da feira da Sulanca, ou do Moda Center, e a criança vai criar uma situação para inserir aqueles números dentro daquele ambiente. Vai sair cada história, cada coisa, que você, enquanto professor, vai ficar abismado. Você jamais pensaria numa situação como aquela. E as crianças conseguem pensar, porque elas têm mente fresca, elas estão desmistificadas desses rótulos. Então, é muito importante a forma como o professor faz essa abordagem, né?
para fazer com que o aluno se fascine com matemática e não tenha medo da matemática, que é o que acontece na maioria das vezes, né? Sentem que tem controle sobre o fazer matemática e que podem participar desse fazer, né? Ou seja, não é só ele fazer leitura e reproduzir o que já vem pronto, fazer atividades, fazer todas as atividades com a letra do alfabeto, copiar até a hora de tocar. Não tem sentido isso, né? Então, é necessário que você coloque isso dentro de um contexto de vivência, que você ressignifique esse conteúdo, né? Ó, esse daqui eu achei muito, muito massa. Ó, achei muito pertinente de trazer para você. Veja só, uma criança de 9 anos, certo? A criança de 9 anos, terceiro ano, terceiro, quarto ano, mais ou menos isso. Foi dada uma proposta, criar um problema para essa pergunta, né? Quantos fios de cabelo Joyce tem a mais que Ana? Pronto. Essa que está em negrito foi a frase que a professora colocou no quadro, e aí cada aluno, né, obviamente com 9 anos, eles já estão ali do terceiro para o quarto ano, então ele já consegue escrever, né? Ele já consegue criar uma situação. Então, veja, vamos ver o que é que sai. É bem interessante, né? Quantos fios de cabelo Joyce tem a mais que Ana? E aí eu vou perguntar a vocês, como é que vocês criariam um problema com essas informações? O que é que vocês me diriam? Aí depois a gente vai ver o que uma das crianças respondeu. Seria fácil elaborar esse problema? Quem quiser falar comigo, abre o microfone, certo? E aí me diz, seria fácil de você elaborar um problema com essas informações? Você acha difícil? O que é que você acha? Tem a pessoa com o microfone ligado. Desligue, por favor, para poder a gente escutar a professora. É o telefone muito, já disse ele umas 3 vezes. E aí, ninguém vai me dizer, eu estou com a sala cheia, e ninguém vai me dizer um problema, ou vai me dizer se esse problema dos fios de cabelo de Joyce é complexo ou não. As crianças de 9 anos conseguiram fazer. E aí, vocês, o que me dizem? É fácil, é difícil? Conseguem fazer, não conseguem fazer? Será que a gente conseguiria produzir direitinho dentro da sala de aula com essas crianças? Me digam aí alguma coisa? De certa forma, eu acho difícil para as crianças de 9 anos, tendo em vista que aí não está mostrando a quantidade de cabelos de Ana, né? De fio de cabelos. Como é que a gente vai saber? Muito bem. Tá vendo? Ó, veja só como é interessante a gente vivenciar e observar o desenvolvimento cognitivo de uma criança e o desenvolvimento cognitivo de um adulto, né? O adulto, ele sempre vai querer mais informações para elaborar uma situação. Já uma criança de 9 anos, com essas informações que você deu, ele vai criar a história dele, certo? Não foi dada informação nenhuma, não foi dado quantos fios de cabelo Ana tem, nem quantos fios de cabelo Joyce tem. Vamos observar o que uma criança de 9 anos criou para essa situação. Vou ler para vocês, certo? Porque eu não sei se dá para todo mundo ver. Joyce e Paula são duas espigas de milho que moram num grande milharal no interior de São Paulo. Resolveram participar de um concurso de cabelos. Joyce estava radiante em frente ao espelho, penteando seus cabelos. Veja que ela fez uma relação com a imagem da figurinha.
Na figurinha não tem uma bonequinha pintando o cabelo na frente do espelho? Veja a observação da criança. Joyce estava radiante em frente ao espelho, penteando seus cabelos, quando percebeu que estavam caindo. Decidiu contá-los, mas ela estava com 1.247 fios e no chão 320 caídos. Veja, não tinha informações, a gente não tem a menor ideia de quantos fios de cabelo existem na cabeça de uma pessoa, né? Mas aí a criança já observa que precisa ser um número grande para representar, porque são muitos fios de cabelo. Então, tudo isso é quando você instiga o raciocínio da criança, né? Então, não precisa você dar muitas informações, a criança cria as próprias informações, né? Então, na cabecinha dela, 1.247 era muito cabelo, né? Era o cabelo, era a quantidade de fios que ela tinha na cabeça dela. Veja, ela conseguiu contar. E no chão tinha 320 fios que caíram quando ela estava penteando o cabelo. Desesperada com a possibilidade de não participar do concurso, ela foi investigar os fios de Paula. Espiando, ela notou uma coisa muito estranha. Paula penteava os cabelos e eles não caíam. Joyce teve um ataque, pulou em cima de Joyce e puxou os seus cabelos. Que surpresa! Paula era careca. Quantos fios de cabelo Joyce tem a mais que Paula? Então, veja que riqueza a elaboração desse problema de uma criança de 9 anos. Então, ela criou todo um contexto, criou os personagens, né? E aí colocou que uma das bonecas era careca. Então, você tem como saber, né? Ela não tem nenhum fio de cabelo na cabeça dela, né? Então, veja o raciocínio da criança. Muitas vezes, principalmente quando você estiver começando a trabalhar essa questão contextual, esse problema não precisa ser resolvido, né? Então, você pode começar instigando a criança a produzir, criar uma história. Se as suas crianças ainda não têm tanta segurança na escrita como essa criança de 9 anos, você pode iniciar, como eu lhe disse, coloque as informações e deixe que a criança crie verbalmente aquela situação. Por quê? Porque isso vai virando hábito, né? Essa criança, com certeza, essa não foi a primeira atividade de produção que essa criança fez, certo? Então, é uma evolução. Você vai trabalhando com os seus alunos, você vai dando determinados níveis de informação e isso vai fazendo com que a criança se adapte àquela realidade, aí você já coloca um grau de dificuldade, certo? A gente vai conseguir que todos façam? Dificilmente, né? Dificilmente, porque a gente não tem uma sala homogênea. Tem alunos que vão fazer produções incríveis, tem alunos que vão ter certas limitações. Então, por isso que você precisa tomar cuidado no que você leva para os seus alunos, certo? Como você apresenta essa questão para eles, certo? Outra coisa que você precisa desmistificar, a questão da fala, né? Ou seja, todo mundo tem a oportunidade de falar. Ninguém deve rir do colega. Isso não é permitido. Porque a partir do momento que o colega expõe uma ideia e um ou outro colega começam a rir, começam a mexer com essa criança, se o professor não intervém, certo? Essa criança se frustra e aí ela se cala. Você não vai conseguir mais ter acesso àquela criança, né? Então, é bem importante que você trabalhe alguns acordos, né? A palavra seria essa, que você trabalhe alguns acordos com as crianças antes de realizar determinadas atividades, né? Mostrar à criança que ela se permita errar, que errar é necessário. O erro, no contexto matemático, ele é necessário para que você aprenda, né? Por isso que eu sempre digo, gente, façam as atividades, mesmo que ela não esteja correta, não tem problema. Quando a gente for fazer a correção, quando a gente estiver junto discutindo sobre ela, aí você vai ver, poxa, eu errei porque eu somei esse número, não era para ter somado. Eita, quando eu fiz essa subtração, subtraí errado. Eu só posso corrigir alguma coisa que eu tenha produzido, certo? Então, quando eu digo, isso é muito difícil de fazer, eu vou fazer isso nada, como é que você quer aprender se você não quer exercitar?
né? Então, eu trouxe esse problema para vocês, porque eu achei de uma riqueza incrível a criatividade dessa criança. E pode ter certeza que muitos outros probleminhas seriam criados aí de uma maneira extremamente criativa pelos alunos de vocês. E aí, gostaram do problema? Muito, bem interessante, professora. Não é? O raciocínio da criança foi incrível. Foi ótimo ela ilustrar com as espigas de milho, porque são... Eu acho que nem eu tinha imaginado isso. Acho que nem eu tinha essa imaginação também, teria. Eu morei no sítio, minha boneca era de espiga de milho. E olha que eu nem me lembrava disso. Tá vendo? Então, assim, isso é muito pertinente para a nossa realidade. Muitos de nós, quando éramos crianças, tínhamos realmente esse hábito de brincar com as bonecas de milho, né? De pentear os cabelos das bonecas de milho, até porque é lindo os cabelos do milho, né? Quando ele está crescendo. Então, isso é muito da realidade da gente. Mas veja que o nível cognitivo de um adulto é muito diferente do nível cognitivo de uma criança. Você, enquanto adulto, jamais pensaria nesse contexto, né? Veja que a primeira observação que foi feita foi a cobrança de mais informações. Ah, professora, eu acho difícil, porque está faltando informação aí, né? Então, a partir dessa limitação de informação, você dá à criança mais espaço. Ela é quem vai criar o ambiente, veja que foi ela que criou o concurso, vê? Ela criou o concurso, né? Ela criou as espigas de milho. Então, assim, você faz com que a criança tenha muito espaço para pensar, para criar, né, para desenvolver. Então, muito, muito interessante. Se percebe aí também que ela já tem um pouquinho do domínio da criação de textos, né? Isso. Domínio de criação de texto, de escrita. Aí, por isso que eu relatei. Se a sua criança, se as suas turmas ainda não estão nesse nível de escrita, você tem outros mecanismos para começar, né? Comece fazendo esse trabalho oral, né? Vendo a compreensão desses alunos, e aí a gente observa quais são as características na elaboração de um problema, né? O que é que precisa ter, né? Então, a primeira coisa que precisa ter é um desafio. Você precisa instigar o seu aluno dentro de uma situação. Então, ali eu dei a ele as informações de fios de cabelo, que não é uma questão fácil, né? Porque aí você, veja, quando eu digo a você que tem que ter significado, quando a gente começa a falar do problema e fala dos fios de cabelo, a gente, enquanto adultos, observa, nossa, é impossível a gente contar quantos fios de cabelo tem na cabeça. Mas, para a criatividade de uma criança, nada é impossível, né? Até porque ela não tem a menor noção de quantos fios de cabelo tem na cabeça. Ela só vai saber que precisa ser um número grande, né? Então, é um desafio que você lança, né? E aí, você, enquanto professor, Diga. Por isso que eu disse que, sim, eu achei pertinente a pergunta, porque ali, como não foi falada a quantidade, por ela mesma, ela podia mesmo falar, mesmo criar. Ah, eu acho que tem 10, eu acho que tem 30. Isso mesmo. Ela ia criar dentro da concepção do mundo dela. Quantos fios de cabelo ela acha que tem na cabeça dela, né? Então, você não limita aquela informação. Você dá a ela a amplitude que ela cria do jeito que ela quiser, né? Estimular a capacidade investigativa e questionadora dos estudantes, né? Então, veja, junto desse problema ou de outros problemas, por exemplo, a professora ou o próprio aluno vai fazer uma apresentação para os demais, né? Então, ele vai ler esse problema que ele criou, e aí os alunos podem questionar, peraí, não, né? Porque, por exemplo, ela colocou que existiam na cabeça dela 1.300 e alguma coisa, que eu não me lembro mais. E aí algum aluno pode dizer, não, mas eu acho que na minha cabeça tem mais cabelo. Ou então, eu acho que tem menos cabelo. Então, você está questionando aquelas informações. Você está fazendo com que o seu aluno pare, raciocine a situação que foi apresentada e que ele questione se ele acha que realmente aquilo é certo, se ele acha que é errado. Então,
é necessário que você ensine o seu aluno a questionar, a criar. Então, isso é uma construção que precisa acontecer de maneira gradativa. Eu preciso inserir devagar, preciso começar a trabalhar com calma com os meus alunos, né? A gente chegar no nível desse, a gente já está no ápice, né? Permitir desenvolver a interação na sala de aula, que é essa briga mesmo, porque aí quando passar alguém próximo da sua sala, vai pensar que estão aí uma guerra, porque os alunos eles interagem muito e o barulho faz com que eles estejam discutindo, concordando, discordando, né? Então, uma sala silenciosa não é sinônimo de aprendizagem. Não que uma sala barulhenta, bagunceira, não. É uma sala com barulho, de discussão e de fala, não são conversas e bagunça, né? Então, assim, as crianças estarem todas caladas, sentadas, somente escutando o que o professor está despejando, isso não significa que aquelas crianças estejam efetivamente aprendendo. A elaboração de problemas, o que é que ela requer do professor, né? O que é que esse trabalho cobra do professor? Primeiro, paciência para as idas e vindas, né? Principalmente quando você estiver iniciando o trabalho. Por quê? Porque vai ter criança que pega muito rapidamente o que você quer que ele faça. Só que vai ter crianças que vão sentir muita dificuldade, até porque para ele é uma atividade nova, né? Ninguém colocou ainda o cérebro dele para trabalhar e o cérebro dele precisa de um tempo. Então você precisa ter paciência, ter calma para explicar e realmente ouvir os seus alunos, né? Depois, precisa de bastante planejamento para uma continuidade, inicialmente apresentando vários tipos de problemas e gradualmente propor produções dentre as mais simples até as mais complexas. Então, hoje em dia, principalmente na educação infantil, não, até porque esse conteúdo a gente não iria trabalhar na educação infantil. Mas, a partir do primeiro ano, a gente tem uma sequência aí, né? O professor que pega uma criança no primeiro ano, ele só solta ele no terceiro ano. Então, ele vai passar 3 anos com essa criança, né? O que pega no quarto só solta no quinto, né? Então, existe aí essa modalidade, até porque o professor pode aí desenvolver um trabalho bem orquestrado durante esse período do tempo que você trabalha com seus alunos. Então, dá para você trabalhar essa questão com uma continuidade, uma evolutiva com esses alunos, né? Então, tudo precisa ser pensado, né? Eu vou levar esse problema para quê? Porque eu preciso trabalhar a oralidade dos meus alunos. Eu preciso trabalhar a questão do desenvolvimento da oratória dos meus alunos, certo? Então, são várias observações e habilidades que você, enquanto professor, precisa observar se os seus alunos têm esse domínio ou não, se eles conseguem fazer ou não. Intervenções respeitando a construção do estudante em cada etapa. Olha só, cuidado com essa questão, cuidado com esse respeito. Por quê? O aluno está fazendo a produção dele, se for uma produção oral, deixe que ele termine a apresentação dele, e aí depois você pode fazer os questionamentos. É sempre interessante que você diga assim, olha, eu posso dar a minha opinião? Por quê? Porque o trabalho foi desenvolvido pelo aluno, né? O trabalho foi desenvolvido pela criança. Então, você vai fazer as devidas intervenções mostrando a ele, olha, se a gente tivesse feito dessa forma, ou se a gente tivesse feito por esse caminho, será que teria sido mais fácil? Será que teria sido mais difícil? Faça esses questionamentos e deixe com que seu aluno pense. A professora, eu acho que não, eu não sei não fazer desse jeito não. Então, ótimo, então você continua fazendo do jeito que você faz. Porque se você não souber fazer os questionamentos de maneira correta, a criança vai pensar que ela fez errado e aí de uma próxima vez ela não vai querer fazer, né? Então, por isso que eu digo a você que matemática está estritamente ligada à questão da autoestima, né? Então, você propõe as coisas para a criança, tudo que você quiser fazer com as crianças, elas vão te dar retorno, né? Então, você precisa ter cuidado como você apresenta essa atividade para aquelas crianças, como você dá continuidade,
porque senão você vai fazer com que seu aluno fique aborrecido, fique entristecido e não queira mais fazer, né? Então, isso depende muito da postura do professor na atividade a ser desenvolvida. Pensar mais na qualidade do que na quantidade, pelo amor de Deus. Olha só, para você identificar se um aluno seu sabe fazer uma conta de mais, por exemplo, não é necessário que você bote 20 contas para ele fazer, não. Se ele conseguir fazer 5 contas, eu já consigo ver que ele sabe fazer, certo? Então, obviamente, eu vou colocar cálculos que envolvam níveis diferentes, informações diferentes, mas eu não preciso fazer com que essa atividade seja cansativa. Não tem sentido, né? Então, na época que eu fui estudante, não sei vocês aí podem abrir o microfone e dizer, se a gente pegar os livros antigos, era difícil a questão que não ia até a letra Z, até o W. Então, assim, eram contas infinitas, né? Então, a gente reproduzia muito, eram muitos cálculos mecânicos e matemática se tornava extremamente cansativo, né? E naquela época se trabalhava muito cálculo, muita conta. Dificilmente a gente ia encontrar um problema. Não, era conta para a gente fazer, para a gente exercitar. Então, fica muito seco, fica muito sem significado essa questão. Quando vocês foram alunos, era dessa forma ou já era de forma diferente? É porque não tem, eu tenho uns livrinhos amarelinhos aqui, mas é porque não está fácil, não mostrava aqui. Era desse jeito, e justamente hoje à tarde eu estava tentando ajudar a minha menina, né, na tarefinha de casa. Era matemática, justamente a disciplina de matemática. E eu vi a forma diferente hoje de como é ensinada para a vista de como eu aprendi. Eu gosto da matemática, mas tenho dificuldade pela maneira em que eu aprendi. Eu não sabia o que era agrupamento, apenas ensinavam como somar, como diminuir, mas não explicavam o que é agrupamento, o que é essas coisas. É uma maneira diferente hoje, que eu tive que ler para poder entender para ajudar ela. E muitas vezes a gente precisa São ler. formas diferentes hoje, mais bem explicado, porque não me explicaram muita coisa, não. Só botava os cálculos. Eu gostava justamente daqueles probleminhas. Eu gostava de fazer, mas eu não tinha muita facilidade, não. E professora, e o pior, não, né? Eu ficava com vergonha, mas eu ia. Quando a professora dizia, vem para o quadro, Eita, mesmo que vinha matar. tentar resolver aqui, pronto, eu já ia morrendo, já. E quando errava, a vergonha era maior. E hoje também, eu ensino a minha filha, e hoje teve umas continhas de matemática de trabalhar o ábaco, unidade, dezenas. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou explicar a menina o que é isso? Que eu vim aprender. Eu vim aprender agora. Aí ela disse, mãe, mulher, a senhora não sabe não, é isso aqui. Aí começou a ler e a dizer assim, assim. Aí eu fiquei beija, meu Deus. Eu não sabia explicar não como era. E a matemática de hoje em dia, assim, para o tempo que foi atrás, hoje em dia é muito melhor, muito mais prático, muito mais fácil do que antigamente, eu acho, né? Justamente, uma das questões estavam todas as continhas da minha menina aqui, né, respondidas. Eu diria, não entendi essa questão. O que é para fazer se está respondida? Mãe, é para fazer os agrupamentos. Então, eu fui ler para entender esse agrupamento, que é justamente a explicação, é para que eles entenderem porque a continha é feita daquela maneira. Então, faz o agrupamento. Não vou explicar aqui agora, né, mas eu percebi que estava tudo respondido. Eu digo, aqui, como é que vai responder se está tudo respondido? Mas, mãe, para fazer o agrupamento. Então, eu fui ler para entender o que é esse agrupamento. Ou seja, o que interessava não era a conta em si, e sim que o aluno conseguisse entender quais eram o passo a passo da conta. Eu vou pegar carona nessa fala, em duas falas de Luana, que eu achei muito pertinente. Primeiro, quando ela diz, quando a professora chamava a gente para ir no quadro, né, que a gente já ia morrendo. Primeiro que tinha muitos alunos que não iam de forma nenhuma. A gente que era mais mole, a gente sempre acabava indo. Mas a gente ia muito nervosa. Por quê? Porque a gente tinha medo. É esse medo que eu quero que os alunos de vocês não tenham. Então,
essa chamada para ir ao quadro, ela precisa ser uma festa, certo? Então, assim, olha, hoje eu vou escolher um aluno para ser o professor, é ele que vai responder à atividade. Então, você faz um auê tão grande que o aluno vai querer ir, entendeu? Então, é muito essa questão, certo? Então, assim, hoje a gente vai ver quem vai ser o professor, hoje eu vou virar aluno, e eu vou escolher uma pessoa para ser professor, e ele vai responder. Então, você vai fazer uma festa tão grande que os alunos vão ficar enlouquecidos para ir, entendeu? Então, é a forma, é a abordagem do professor. Por isso que eu bato tanto nessa tecla. Por que a gente tinha tanto medo? Porque a gente ia para o quadro, ia fazer a conta, e aí a gente ia ser observado e criticado pelo professor e pelos outros alunos se a gente errasse, né? Então, assim, a gente tinha medo daquela situação. Então, é esse medo que eu quero que os alunos de vocês não tenham, né? Então, você faz todo um auê, o aluno vai para o quadro, né? E depois que ele fizer a correção, e agora? Será que o professor fez certo? O que é que vocês acham? Ou será que o professor errou em algum lugar? Então, naquele momento, o aluno é o professor. Tá certo, minha gente? Olhem aí o que o professor fez no quadro. Será que ele fez certo? Para que você mostre que o professor é uma figura como outra qualquer dentro da sala e que ele pode sim cometer erros. Então, os outros alunos vão olhar para ver se o professor que foi lá no quadro, se ele realmente fez aquela conta certa. Se ele errou, a gente diz assim, ele errou, foi. Onde foi que ele errou? Vamos todo mundo corrigir e ver. Então, veja, essa situação seria uma brincadeira. Olha que leveza diferente do que era quando a gente era criança, né? Então, assim, existiam situações em que a gente era muito pressionado, né? Então, assim, a gente já ia com medo, já ia nervoso. É muito difícil você raciocinar com essa pressão toda em cima de você, né? Então, é esse contexto de medo que eu não quero que os alunos de vocês tenham, né? Para a gente aprender, eu não preciso aterrorizar os meus alunos, né? Eu preciso fazer com que aquele ambiente seja agradável. Isso vai me trazer um retorno muito maior, né? Outra coisa também que, se eu não me engano, ela falou, que é justamente quando a menina, né, colocou a atividade que ela olhou e não sabia fazer. Por quê? Porque muitas vezes os próprios professores da gente não sabiam ensinar a gente. Vou dizer aí uma questão bem pertinente. Quem foi de vocês aí, os mais antiguinhos aí, coleguinhas meus aí de idade, que aprendeu geometria de sexta até nono ano? A gente não aprendia geometria, não. Porque geometria era uma parte separada da matemática, não era intrínseca dentro dela. É verdade. Não era, não, ficava no fim Eu vi geometria com a professora Carla na escola Padzuzinha. E muito pouca coisa e separado. Eu me lembro, meu Deus. Geometria era no fim do livro. Eu tenho para mim, Jesus, se eu estiver pecando, Jesus me perdoe, mas eu tinha para mim, porque meus professores não sabiam, não, mulher. Porque, olha, eles faziam, por exemplo, eu ficava lá no final, quando a gente conseguia chegar, né, responder o livro e tal, chegar na parte de geometria, o professor voltava para fazer revisão e não explicava geometria. Não, aprendeu ponto, que é uma nada. Você chega igual uma cega, sem saber de absolutamente nada, porque isso não era trabalhado. Aí hoje, a matemática tem uma roupa toda diferente. Então, a geometria ela é inserida desde o começo. Então, quando eu estou trabalhando adição, já tem ali um contexto matemático de um perímetro para a gente somar, de fazer a relação. Então, eu, enquanto professora, eu preciso sentar, eu preciso aprender para poder ensinar. Porque eu não aprendi enquanto eu era aluna. Não me foi ensinado essa matemática, como Luana disse, que é mais fácil. Mas a gente não aprendeu. Então, a gente vai ter que sentar para aprender. Então, os meus alunos das turmas de matemática, eu sempre digo a eles, olha, minha gente, sabe qual é a melhor forma de você aprender matemática? Porque aqui eu não vou conseguir lhe dar o suporte que você vai precisar, por mais que eu queira, porque o tempo é restrito. Quando você estiver no mercado de trabalho, você vai ter que saber. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um livro do 6º ano, você vai organizar seu tempo, você vai começar a responder todo, o livro todo.
Começa a ler as explicações, começa a responder e vá, meta brasa. Terminou do 6º, bora para um do 7º. Quando você concluir os seus 4 livros, do 6º até o 9º, você vai ter uma bagagem para desenvolver os conteúdos de ensino médio e os demais conteúdos, porque o conteúdo trabalhado de 6º ao 9º é a base do contexto matemático para que você consiga fazer as outras questões. E aí você vai ter a oportunidade de trabalhar o que você não viu na escola, o que o professor não ensinou. Hoje a gente tem acesso a muita informação. Então, se eu estou com uma dificuldade no assunto que eu não lembro, poxa, eu não lembro como é que faz divisão por 2 números, eu tenho dificuldade de dividir. O que é que eu vou fazer? Eu vou para o YouTube. Eu vou lá no YouTube, eu jogo divisão com 2 elementos, né? E aí vai aparecer uma gama de professores ensinando. E eu vou olhar qual daqueles professores consegue se comunicar, porque tem muito isso. Tem professor que faz uma aula show de bola, mas que você não consegue entender o que ele está dizendo, então não serve, né? Já tem os Eu lembro professores... que o ano passado, a Diga. primeira vez que minha menina falou em, agora eu esqueci, material dourado, eu disse, meu Deus, Isso. o que é isso, esse material dourado? Porque a forma que eu aprendi foi totalmente diferente, não existia esse material dourado. Então, eu aprendi com ela o ano passado. Ai, É os quadradinhos amarelos. oh, meu Deus! Ô, professor, esse material dourado, a gente, no Normal Médio, Vitória, que também está aí, a gente construiu o nosso próprio material dourado. Eu nunca sofri tanto na minha vida para fazer a contagem, para fazer o cubinho. Para fazer o cubinho perfeito, que 2 lados são iguais e os outros são diferentes dos demais. Eu disse, Jesus, eu paguei os pecados todinho. Eu tenho ele ainda. Olha aí, tá vendo? Mas é justamente esse tipo de coisa. Porque a gente não aprendeu com ábaco, a gente não aprendeu com material dourado, a gente não aprendeu com material concreto, a gente não aprendeu disso. Professora, no máximo a Oi? gente só assistiu aquele episódio de Chaves da aritmética. E muito mal. Eu acho que ultimamente a matemática tem muito lúdico, né? É rico porque tem muito essa parte lúdica agora, né? Mas olha só, a matemática ela tem uma ludicidade muito rica. A gente tem o apoio do livro didático, que enriquece muito. A gente tem aí a internet com materiais prontos, com jogos, mas tudo isso só vai ter serventia se o professor estiver disposto. O professor tem que estar aberto a aprender, até porque isso não é fácil. Porque, veja, não foi desse jeito que eu aprendi não aprendi a trabalhar com material dourado, eu não aprendi a trabalhar com ábaco. Então, para que eu faça uma aula interessante e produtiva para os meus alunos, primeiro eu preciso sentar na minha casa, quando eu for fazer o meu planejamento, eu vou procurar um vídeo, eu vou assistir, eu vou aprender para poder repassar aquilo para os meus alunos. Então, eu tenho que estar disposto, essa é a questão. Quando eu disse que você tem que pegar um livro do 6º ano e responder ele todinho, a gente tem os livros, no mínimo, com 260 páginas. Então, o professor tem que estar disposto. Porque se ele não estiver disposto, ele não vai fazer. Entendeu? Então, existe aí. A gente tem muito material bom. Mas se o professor não quiser, não adianta. Não adianta. Você não pode obrigar, né? Então, ficamos aí nessa questão. A partir de um problema dado, criar uma pergunta, então o professor tem que fazer questionamentos, né? Ele tem que mostrar realmente quais são os caminhos ao estudante. Muitas vezes ele mesmo faz a proposta, ele cria da primeira vez para mostrar ao aluno como é que funciona, né? Para que ele veja como é, porque o aluno ele não faz muito o que o professor, né? Ele não copia muito o que o professor faz, então você precisa primeiro fazer para que ele veja, né? Para que depois você consiga realmente fazer essas interpretações. Esse daqui também eu achei interessante. A partir de um problema dado, você cria uma pergunta. Vera comprou 40 rosas vermelhas e 32 rosas brancas para enfeitar 9 mesinhas na festa de seu aniversário, certo? Então, quais seriam aí os questionamentos que eu posso fazer com relação a esse tipo de problema? Né? Então, aí tem vários contextos matemáticos que podem ser inseridos, né? Pode ser inserido aí. Primeiro, gente, a gente vai colocar a mesma quantidade?
de rosas brancas e rosas vermelhas em cada mesa? Ou a gente vai colocar quantidades diferentes? Como é que a gente vai repartir essa questão? E aí me digam, como é que a gente vai fazer? A gente coloca a mesma quantidade? Será que vai dar para a gente colocar e a gente começa a desenhar em rosa? Ou então você pode levar, em vez de rosas, você pode levar pirulito. Vamos fazer aqui, ó, a gente tem esses pirulitos aqui, né? No probleminha que a professora trouxe eram rosas, mas como a gente não tem rosa, vamos fazer com pirulito, né? Porque o aluno ele precisa tocar, ele precisa ver. Se você quiser fazer de uma forma diferente, leva um saco de milho ou de feijão. Ó, vamos ver aí, pega aí suas 40 rosas brancas, aí suas 32 rosas vermelhas. Vamos fazer essa situação. Então, quando você leva esse material concreto, quando a criança pode tocar, quando ele pode analisar, fica muito diferente. Eu não quero que ele arme uma conta, que ele faça, eu quero que ele pense, que ele raciocine. Então, veja que aqui eu não estou dizendo que operação matemática você vai fazer, qual é o caminho, nada. Você deixa o seu aluno livre para pensar, né? Então, leve o material para que ele toque. Como isso aqui vai ser construído por você, obviamente você vai colocar o significado do que você vai levar. Se eu vou levar pirulito, eu vou colocar, olha, a professora Amanda comprou 40 pirulitos do Pop e 32 daquele de coraçãozinho, que é o mais baratinho que a gente tem. Vamos fazer aqui, ver se a gente consegue. Como é que a gente vai colocar essa quantidade todinha nas mesas? Será que vai dar para a gente botar a mesma quantidade? Será que não vai? Vamos pensar. Pode separar os meninos em grupo, coloca eles para pensar, para ver quem é que consegue descobrir primeiro, ou bota todo mundo para quebrar a cabeça juntos. Então, é muito da forma como o professor apresenta, como o professor propõe, né? Isso pode ser uma atividade rica, que vai gerar aquela movimentação dentro da sua sala. Depois que a gente conseguir descobrir quais são as quantidades que a gente vai botar, a gente vai chupar os pirulitos, vai ser aquela farra, né? Pode ser feito com bala. Então, são muitas questões que podem ser trabalhadas, depende de como você vai fazer, né? Então, quantas rosas... Ó, vê, eu nem tinha pensado nessa. Quantas rosas foram compradas? Então, ele vai ter que somar essas duas rosas, né? A gente poderia trabalhar com as rosas separadas, né? Quantas rosas ficam em cada mesa? Se fosse 12 mesas, então veja a riqueza de perguntas que podem ser feitas. Então, quando você, enquanto professor, começa a questionar o seu aluno, você obriga que ele pare e analise. Então, quando ele toca nesse material, é mais fácil, tá? Quando ele tem esse material na mão, é mais fácil, certo? Se cada mesa, metade das rosas murcham, ó, então ele já tem que pensar, eita, essas aqui morreu, então como é que a gente vai fazer, né? Ou então, pronto, se eu trabalhei o pirulito, né, ó, em cada uma das mesas chegou um menino levado e saiu carregando 2 pirulitos de cada mesa, e agora? Quantos ficaram? E não sei o quê. Então, assim, é muito da forma como o professor apresenta essa questão para os alunos, né? Tem muito esse questionamento. A formatação de exibição, como esse professor trabalha esse questionamento, isso vai fazer toda a diferença, certo? De a gente ter aí um trabalho muito bacana, muito enriquecedor, que vai fazer com que seus alunos pensem, produzam uma atividade extremamente maçante. Se você coloca isso no quadro, para que eles copiem no caderno, responda. Ó, que diferença. Ó, pessoal, abre o caderno aí, copia essa questão, responda aí, por favor. Né? Ou então coloque mais 4 ou 5, dessa aí não precisa. Com essa daqui você trabalha, ó, um tempo enorme, e você vai realmente, no final dessa elaboração, verificar se realmente seus alunos conseguiram compreender. Porque ela vai trabalhar muito a questão cognitiva desses meninos. Muito. Né? A elaboração do pensamento desses alunos vai ser totalmente diferente. Certo? A construção desse. Então, o toque, você estar com os materiais faz muita diferença. Certo? E aí, o que me dizem das matemáticas? Sem comentários.
Não, uma forma mais fácil, né? Assim, nas explicações você vê que consegue desenvolver melhor de várias formas. Se eu não entendo de um jeito, mas eu posso entender de outro. Isso, né? E a gente precisa fazer formatações diferentes, certo? Agora, quando se diz assim, é mais fácil para o aluno. Para o professor não é tão fácil assim, porque vai dar muito trabalho, né? Então, por isso que eu disse e sempre digo, o professor precisa estar disposto, certo? Porque se ele não estiver disposto, ele não vai fazer, porque essa atividade vai dar trabalho, esses alunos vão fazer muito barulho, mas o resultado que você vai conseguir é incrível com a evolução desses meninos, certo? Alguém, por favor,